Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, irmãos, a respeito de... Nós estamos vivendo dias, né? Eu comentei agora há pouco ali com o pastor Paulo, o pastor Domingos, ele traz em um dos seus livros, Apocalipse, o tempo do fim chegou. Ele traz alguns dados das Nações Unidas a respeito das igrejas sobre o mundo. Existe hoje 7 milhões de igrejas evangélicas no mundo. Quantas igrejas são, irmãos? 7 milhões. 2 milhões estão decrescendo. São igrejas que estão morrendo. 4 milhões são igrejas que estão estagnadas. Há 30 anos atrás tinha 60 irmãos e hoje ainda tem 60 irmãos. Existe um monte de igreja, irmãos. E existe 1 milhão de igrejas que estão crescendo. E essas igrejas são igrejas que têm uma característica. Qual é a característica? Os líderes dessas igrejas decidiram devolver a igreja para o Espírito Santo de Deus. Decidiram sair do banco, do controle, da poltrona e dizer com toda sinceridade: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer no nosso meio? É interessante que quando Jesus ele fala com seus discípulos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, Jesus pede para que eles não se ausentem, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque eles seriam batizados como João Batista já havia pré-anunciado, que eles seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, uma igreja verdadeira, ela não pode ser igreja sem o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que muitas igrejas, 1 milhão de igrejas, toleram até membros da maçonaria, mas não toleram mais o Espírito Santo de Deus. Não toleram mais os dons que o Espírito Santo de Deus traz para a sua igreja. Nós somos uma igreja batista, mas nós, mais do que sermos batista, nós precisamos ser bíblico. Mais do que sermos batista, nós precisamos ser a igreja do Novo Testamento, precisamos ser a igreja primitiva, precisamos ser a igreja que se reúne no templo e se reúne nas casas, para ganhar cada alma que o Senhor tem para nós, dentro da nossa cidade, mas mais do que ganhar, cuidar bem de cada uma delas. Para isso acontecer, não dá para ser igreja somente contando com um pastor. Não dá para ser igreja contando, por exemplo, somente com um líder, com 4, 5 pessoas. Então Jesus, quando ele chamou, quando ele separou os seus discípulos, ele não disse: somente Pedro vai receber o Espírito Santo de Deus, somente Pedro vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus veio, cumprindo a promessa que havia sido profetizado por Joel no capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz que como língua de fogo desceu sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não importa, queridos. Por exemplo, semana passada eu estava lá naquela imersão, e quando foi chegando o momento de pregar, comecei a pensar: eu sou o mais pequenino aqui de todos, eu sou o menor de todos. E aí, queridos, comecei a subir lá, quase que eu travei, irmãos. Quase que me deu um branco, aí foi passar o vídeo não passou. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim aqui, Senhor. E aí veio a minha memória, quando eu comecei a ministrar na igreja, que o irmão Wagner fazia antes do pastor Paulo assumir a igreja aqui. O irmão Wagner assumiu a igreja por um período, e ele me colocou para poder ministrar nos cultos, nos lares. E quando eu chegava nas casas, você lembra disso, Leandro? Chegava nas casas, eu ia ler o texto, e já eu chegava no texto e ficava e não conseguia ler, travava, irmãos. E aí o irmão Wagner pegava, lia o texto para mim, me ajudava. Quando eu chegava em casa, eu entrava no banheiro e ia chorar, porque eu não conseguia ler. E eu quase vivi isso de novo lá. Mas aí eu saí de lá e fiquei muito chateado, muito entristecido, né? Porque foi uma bênção a palavra, tocou o coração do povo, cumpriu o propósito, mas eu senti que aquilo estava me impedindo de novo. E aí eu fui orar, fui para o hotel, fui orar, e quando eu estava lá orando, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, falou: você teve isso lá atrás, porque lá atrás você estava numa fase da sua vida que você precisava vencer isso. Hoje você está numa outra fase da sua vida, e você só vai poder viver o que eu tenho para você, se você conseguir vencer essa barreira agora numa outra dimensão, num outro nível. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que será que pensaram da mensagem? Porque a gente fica pensando nisso, irmãos, né? Como que será que foi?
A gente é ser humano. Mas o que me salvou, sabe o que foi? Que chegou um momento, eu tinha me preparado, mas mais do que isso, foi que o Espírito que está em mim, não é menor do que o Espírito Santo que está em todos aqueles outros pastores que ministrou. O Espírito que está em cada um de nós, não é menor do que o Espírito Santo que está no pastor. Responde para mim, eu tenho 24 anos de evangelho, 24 anos, quantos anos são, irmãos? 24. A pessoa que se converte hoje, entrega a sua vida para Jesus Cristo, sinceramente a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 13, que ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Responde para mim, o espírito daquela pessoa que se converteu hoje é menor do que o espírito de... Entende o que eu estou dizendo? É a mesma porção, fluiu, aconteceu tanto que o pastor Domingos me chamou para ministrar agora no café de novo. Entende, queridos? Então não é a gente, mas a gente tem que vencer as nossas limitações. E quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos olhar com carinho, porque algumas igrejas estão perdendo a característica. Por que estão decrescendo? Porque Jesus, ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas algumas igrejas estão deixando de ser igreja, porque o Espírito Santo de Deus é a principal marca de uma igreja viva. O Espírito Santo de Deus, quem se move. E eu comecei a ler e pensar, meditar em Atos, Apóstolo capítulo 2, eu quero ler os textos aqui com você, não dá para a gente ler o texto todo, então a gente vai pegar algumas partes do capítulo 2, e eu quero tirar alguns pontos aqui, são bastante pontos, mas não vou aprofundar, só vou citar e quero ser rápido, amém, queridos? Deixa eu colocar o tempo aqui, tem vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 12, vamos dar um salto, versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, que era impossível que a morte o retivesse. Versículo 37. Agora, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia, e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Curva a sua cabeça e peça para que Deus fale com você. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus querido, por este texto. Senhor, eu peço que o Senhor ministre os nossos corações, esquadrinha-nos, apruma-nos. Senhor, venha colocar, ó Deus, uma linha, Senhor amado, em nós, para que nós tenhamos retidão diante de Ti. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, cada filho do Senhor que aqui entrou, Pai, que chegou aqui sedento, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Senhor, mais do que a palavra somente revelada, eu peço a palavra rema, Senhor, no nosso meio, Senhor. Ministra cada coração segundo a necessidade de cada um dos Teus filhos. Querido, amado, doce Espírito Santo, faz o que homem nenhum pode fazer. Senhor, revela a Tua palavra, dê visões, ó Deus querido, ao Teu povo. Abre, Senhor, o entendimento. Senhor, fala conosco agora, em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos. Irmãos, como hoje é um dia especial, eu quero falar sobre marcas de uma igreja verdadeira. Nós sabemos que existem igrejas que são falsas, que não são, por isso que Jesus ele vai falar assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele está dizendo eu sou a videira verdadeira, é porque existem videiras que são falsas, e nós precisamos aprender a distinguir o verdadeiro do falso. Não sei se você tem conhecimento, mas a palavra de Deus vai dizer que no final do primeiro século, já havia igreja que tinha perdido a presença do Senhor Jesus. Já existia igreja no final do primeiro século, apenas 100 anos depois de Jesus ter nascido, já existia uma igreja que Jesus estava do lado de fora. É muito triste, porque a presença, quando ela vem, querido, é como aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vem como um vento impetuoso, É apenas 50 dias depois da morte de Cristo Jesus. Os apóstolos estavam todos amedrontados, estavam todos desesperados. Era apenas 50 dias. Depois de Jesus ter sido preso, açoitado, espancado, os apóstolos estavam trancados numa casa, 120 discípulos esperando o batismo no Espírito Santo. É interessante, queridos, que ninguém saiu entregando panfleto. Olha, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo de Deus vai se cumprir a palavra de Joel. Vai lá, visita a gente lá naquela casa lá, nós estamos reunidos. Pelo contrário, estavam todo mundo quietinho, eles não queriam ser encontrados. Por quê? Eles estavam com medo que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus. A gente vai ver no capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de João, representa bem o desespero do coração dos discípulos de Jesus. E eles estavam lá, mas de repente, querido, veio um som poderoso, porque quando o Espírito Santo de Deus, ele vem de uma forma poderosa, ele vem fazendo barulho, ele vem mexendo, mas quando ele sai de forma silenciosa. A igreja de Laodiceia havia perdido a presença e não sabia que tinha perdido a presença.
Então nós precisamos, querido, olhar com carinho, voltar e olhar com carinho para essas marcas de uma igreja verdadeira, que é a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ou a igreja do Novo Testamento. Vamos usar esses 3 títulos para ilustrar bem essa igreja. Então nós não estamos, essa igreja agora está colocando igreja nas casas, está inventando grupos pequenos. Não, nós não estamos inventando nada, nós só estamos resgatando o que Satanás tirou da igreja. Nós estamos devolvendo o sacerdócio para cada cristão. Nós estamos voltando a ser a igreja do Senhor Jesus, a igreja de pessoas simples, a igreja simples que acontece em todos os lugares. Quando o Espírito Santo de Deus vem, uma multidão se reúne. Então deixa eu falar para você, se você quer que a sua célula se multiplique, cresça, então antes de começar a sua célula, comece a orar. E começa a dizer: Espírito Santo, o Senhor não pode faltar com a sua presença manifesta. Pastor, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Eu sei, querido, mas existe uma presença manifesta, onde a glória do Senhor se revela, que atrai as pessoas para aquele lugar. Olha o que Deus fazia com João Batista. As pessoas iam aonde tinha a presença de Deus. Não é porque não tinha igreja naqueles dias. Tinha igreja, tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha as vestes, que era tudo de linho fino, alimentação, toda uma infraestrutura para a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus não se agradava mais daquilo. O Espírito Santo de Deus se manifestava no deserto, e alguns estudiosos, Flávio Josefo, outros, vão dizer que João Batista batizava quase 1000 pessoas por mês. Quantas pessoas, irmãos? 4.000 pessoas. Eles dizem, não dá para saber se isso é verdade, mas é provável que sim. Então a primeira coisa que eu quero pensar na marca de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira é composta de pessoas que buscam a presença acima de tudo. Porque diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Atos, versículo 15, que 120 irmãos, Paulo vai dizer mais tarde, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eram 500 irmãos. Mas nós vamos ver aqui 120 irmãos que estavam esperando o batismo do Espírito Santo. Então, se nós quisermos ser uma igreja verdadeira, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo e buscar em unidade. Porque mais do que nós termos unidade na igreja, nós precisamos buscar essas manifestações, os dons do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser a igreja do Novo Testamento no século 21. A gente precisa buscar essa presença de Deus, para que a igreja possa se mover. Porque antes do Espírito Santo de Deus descer, tem que ter uma busca, irmãos. Tem que ter um desejo, tem que ter fome. Você não vai receber se você não tiver fome, se você não tiver sede, se você não tiver um desespero pela presença de Deus. Porque os apóstolos, irmãos, eles sabiam que eles jamais poderiam cumprir o chamado sem o Espírito Santo de Deus. Porque a obra que Deus nos chamou para fazer não é uma obra natural, é uma obra sobrenatural, é céu na terra. Não dá para ser igreja, não dá para liderar célula, não dá para fazer as coisas sem o Espírito Santo de Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da presença. Precisamos de estudo? Precisamos, mas nós não podemos substituir o estudo, a presença pelo estudo, pelo diploma, pela formação. Tudo isso é importante, nós não podemos trocar a presença pela estrutura, pela construção do nosso prédio. Não, a presença é a coisa mais importante que nós buscamos. Porque é isso que vai nos validar, é isso que vai nos dar o poder, é isso que vai nos dar autoridade, é isso que vai nos dar a unção, para nós sermos a igreja do Senhor Jesus, na cidade onde nós estamos, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Então nós sabemos que Jesus, a igreja do Novo Testamento, ela começa quando? Não é quando Jesus nasce. A igreja do Novo Testamento, ela começa quando Jesus morre. Entende? Quando ele suspira na cruz do Calvário, é ali que começa a igreja. Porque foi ali que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Mas Jesus diz: não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam, porque vocês têm que ser revestidos de poder. Então a primeira coisa, uma busca, uma unidade na busca. Amém, igreja? Uma unidade na busca. Todo mundo buscando mais e mais do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa,
uma igreja verdadeira é cheia do Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo, e a gente vê os sinais, a gente vê a marca, a gente vê o mover, a gente vê o agir. Queridos, nós que somos pastores, a gente vai em muito tipo de igreja, e tem igreja que a gente entra, a vontade é de se prostrar. Pastor Domingos ministrou uma palavra lá sobre o Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito, e quando ele acabou de pregar, ele se prostrou no chão, passou o microfone para o Klebe encerrar orando. O Klebe veio lá, ele se curvou, o outro foi também, entrou, aí chamaram eu para poder ir lá orar. Quando eu subi, irmãos, que eu subi no altar, que eu cheguei, eu já me coloquei o rosto no chão, porque Deus estava ali, a presença estava ali, manifesta naquele lugar, é palpável, irmãos. Nós sabemos quando nós chegamos num lugar onde Deus está e onde Deus não está. Então nós precisamos, queridos, ter a presença. A primeira marca está no versículo 1. Uma igreja verdadeira tem unidade na busca. Olha o que diz o versículo 1, diz assim: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. A busca era uma única coisa, eles não buscavam nada a não ser a presença de Deus. 2, uma igreja verdadeira é cheia do Espírito Santo. Versículo 2 em diante do capítulo 2, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, não pode ser reproduzido na terra. Não é barulho, não é sabedoria, não é intelectualidade, é aquilo que é dado do alto, é aquilo que vem sobre nossas vidas, nos validando para cumprir o propósito. Isso que vem do céu, a presença que vem do céu, também diz no versículo 3, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, queridos, uma igreja que não tem a presença, uma igreja que não tem o mover do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu estava agora há pouco orando, e uma das coisas que tem mexido muito com a gente, comigo como pastor, e eu acho que com os pastores também, como a gente está conversando, no meio hoje dos homens na igreja, são pais de família, são esposo, têm filhos, têm filhas, são pais, mas homens que estão mergulhados em pornografia, homens que estão praticando dentro da igreja, praticando o pecado de masturbação. Pastor, o que eu faço para vencer isso? E é interessante que depois desse pecado, vai embora o empoderamento, vai embora a força, vai embora o agir sobrenatural de Deus, porque vem a vergonha, vem um sentimento de sujeira, vem um sentimento de eu sou indigno. Sabe o que você tem que fazer para vencer esse pecado, querido? Ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque aonde o Espírito Santo de Deus governa, não tem lugar para a sua carne, você mortifica a sua carne. Terceiro, uma igreja verdadeira é equilibrada entre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e a palavra. Porque nós sabemos, querido, que quando o Espírito Santo de Deus vem, eles caem, eles chapam, e eles perdem totalmente a estrutura, a ponto do povo olhar e falar: esse povo está bêbado uma hora dessa, 9 horas da manhã, esse povo já está embriagado. E Pedro se levanta e começa a ministrar um sermão a partir do versículo 12. E ele diz: o que está acontecendo aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel, porque nós estamos vendo muita igreja que está produzindo muito barulho na terra, mas tem pouca palavra, tem pouco equilíbrio. Então nós precisamos canalizar o poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho, ser uma igreja que chapa mesmo, que busca mesmo, que ora em línguas, que ministra a cura, sim, tudo isso, que cai nas orações, na vigília, mas ser uma igreja também que está fundamentada, porque a igreja hoje no mundo, ela é grande, mas ela é rasa de Bíblia. Está cheio de crente que não lê mais a Bíblia, está cheio de crente que não conhece as Escrituras Sagradas, e até está vivendo algumas manifestações ou meio embolado, porque, querido, não vai ter batismo do Espírito Santo e nem enchimento do Espírito Santo se não tiver um alinhamento com a Bíblia Sagrada.
se não tiver um alinhamento com as Escrituras, aonde surgem as heresias, irmãos, aonde surgem essas falsas igrejas, quando nós deixamos, irmãos, de fazer aquilo que vem do céu, mas começamos a fazer nós mesmos pela performance, a gente começa a ficar bom nisso. A gente começa a ficar bom em subir, puxar o louvor, e criar um ambiente, levar o pessoal para adorar. Deixa eu dizer, a palavra de Deus vai dizer em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, para transportar a arca da presença, a arca da aliança, ele vai lá e chama os seus soldados, 30.000 soldados, chama todos os seus músicos, ele chama os nobres do reino, e eles vão buscar a arca e coloca a arca numa carroça. Se nós estudarmos no capítulo 6 de 1 Samuel, os filisteus colocaram a arca da aliança numa carroça. Entende, queridos? E quando eles foram transportar a arca, Davi foi transportar a arca, Uzá toca na arca, e é fulminado, Deus tira a vida dele. E Davi, ele tem um momento de indignação ali diante de Deus. Tipo, Deus, o Senhor não poderia ter quebrado o meu galho? Deixa eu dizer para você, querido, nós estamos ficando bons em fazer shows pirotécnicos. Nós estamos ficando bons em montar estruturas. Mais tarde Davi, ele vai ver e ele entende que a arca não poderia ser transportada daquele jeito. Deixa eu dizer, querido, nós não podemos lidar com a presença de qualquer jeito. Quando Davi, ele vai para a palavra e ele descobre lá em Êxodo capítulo 25, como deveria transportar a arca com varas de madeiras de acácia, revestida de ouro, passada nas argolas, com sacerdotes consagrados e não numa carroça. É interessante que Deus fulminou Uzá, mas Deus não tirou a vida dos filisteus. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos lidar com a presença de Deus como os ímpios lidam com seus ídolos. Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui, queridos? O que vai levar a gente a ter um entendimento de quem Deus é, o que Deus quer, o que Deus gosta, é quando nós mergulhamos o nosso rosto na Escritura Sagrada, porque Pedro sabia o que estava acontecendo, enquanto as pessoas estavam lá e ninguém sabia, Pedro sabia, e ele diz: o que está acontecendo aqui, foi o que foi predito pelo profeta Joel, lá atrás, quando Joel, ele tem uma profecia sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. Há um mover, querido, para ser derramado. Há uma vida do céu para ser derramada. Mas nós não podemos, querido, buscar isso de forma irresponsável. Nós precisamos buscar isso, essa presença, esse mover, esse agir, com alinhamento com as Escrituras Sagradas. Porque Pedro, ele traz equilíbrio entre o poder e o agir. Cadê o Renê? Há um tempo atrás o Renê teve uma experiência de batismo com o Espírito Santo. E ele ficou 3 dias. 3 dias, irmãos, transbordando. E aí a Fernanda ligou, eu fui lá. E aí a gente já sai de casa orando, né? Deus, o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou falar? Espírito Santo, usa a minha vida. E quando eu estava chegando lá, o Espírito Santo de Deus trouxe esse texto ao meu coração. Para dizer para ele: Renê, você recebeu uma grande porção de poder. Só que todo esse poder não é só para a gente orar, chorar. Todo esse poder nós temos que canalizar em ganhar almas, em impactar o inferno, em transformar a nossa cidade. Porque Pedro entende isso. Ele levanta da chapação, ele diz: o que está acontecendo aqui é o que já foi predito pelo profeta Joel. Ele trouxe a Bíblia, trouxe luz. Quarto, uma igreja verdadeira é uma igreja cristocêntrica, porque depois que Pedro termina, ele anuncia, ele termina de falar sobre o que estava acontecendo, ele começa a dizer, versículo 22 assim: israelita, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres e maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado de pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivessem.
Pedro agora ele muda o sermão e ele começa a dizer: é sobre Jesus. É sobre Jesus. Uma igreja verdadeira não tem outra mensagem a não ser Jesus Cristo. Queridos, o pastor Jetro tem uma palavra, e ele diz nessa palavra que quando um noivo ele ia conhecer a sua noiva, ele levava junto consigo um eunuco. O que era um eunuco? Um eunuco era um homem assexuado, que não tinha sexo. Não dá tempo de explicar isso aqui, que é um pouco complexo. E quando ele olhava a noiva, ele gostava da noiva, ele deixava esse servo com a noiva e ele ia embora, porque ele estabelecia o noivado e dizia: eu vou voltar para a gente firmar o casamento, concluir a nossa aliança, que é o casamento. E o eunuco tinha que ficar naquela casa, junto com a noiva, servindo a noiva. Entende, querido? Ele tinha que ficar junto com a noiva, mas ele não podia se apaixonar pela noiva, e nem a noiva se apaixonar por ele. Sabe o que está acontecendo nesses dias em algumas igrejas que deixaram de ser igreja verdadeira? Existem pastores e líderes que estão fazendo a igreja se apaixonar por eles. A igreja do Senhor Jesus é do Senhor Jesus. Nós não podemos, querido, fazer com que a igreja ame mais o pastor, ame mais o líder de célula, ame mais o ministro de louvor, ame mais o pastor de adolescente do que Jesus, porque a igreja é cristocêntrica. É Jesus no centro. Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, é Ele que morreu na cruz para nos salvar. É sobre Ele. E uma igreja verdadeira tem um servo que é eunuco, e cada dia que passa, ele apresenta: olha as qualidades dele, olha como ele é, olha como ele é maravilhoso, olha como ele é generoso, olha como ele é ele, não tem eu. Eu tenho medo de pregador que fica falando eu, porque não é sobre mim, é sobre ele. Amém, queridos? Nós estamos aqui para fazer a igreja se apaixonar pelo noivo, porque o noivo está vindo. A principal marca, uma das principais marcas de uma igreja verdadeira: Jesus Cristo é Senhor. Aquele pastor é uma bênção, aquele homem é uma bênção. Ei, querido, eu vou usar aqui uma palavra do Tozer. No livro A Vida Crucificada, ele diz: pode até ser que existe um brilho em nós, pastores, líder de célula, ministros. Há sim um brilho de nós, como existe um brilho sobre a lua. Quando a lua está grandona, assim, aquela lua maravilhosa, mas nós sabemos que a lua não tem luz própria. Ei, deixa eu dizer para você, nós não temos luz própria. Se há um brilho em nós, é o reflexo da glória de quem nós estamos diante. É o sol da justiça, é a estrela da manhã que brilha sobre nós. Se há alguma luz em nós, é só o resplendor da glória dele. É Ele. Amém, queridos? Eram 12 tópicos aqui, mas é o quarto. Eu quero encerrar aqui. Não dá tempo, eu termino na semana que vem. Mas uma igreja verdadeira, ela tem unidade na busca pelo Espírito Santo de Deus. Nada é mais importante do que a presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja verdadeira, ela é cheia se busca, vai ter o enchimento. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja verdadeira, ela é equilibrada entre o mover do Espírito e a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. Amém, queridos? Uma igreja verdadeira é cristocêntrica. Jesus é o Senhor e o Salvador desta igreja. Nós não podemos perder isso de vista nunca, irmãos. Nunca. Jesus é o Senhor. Diga bem forte, igreja: Jesus é Senhor. Mais forte: Jesus é Senhor. Mais forte: Jesus é Senhor.